Bom dia, pessoal. Na aula de hoje vamos falar sobre Revolução Francesa. Como nas aulas anteriores nós começamos a tratar da formação dos ideais iluministas, da formação da sociedade do antigo regime, a formação do absolutismo, e na aula anterior também falamos sobre a instauração da Revolução Inglesa, das transformações ocorridas na estrutura socioeconômica e política na Inglaterra e, por último, culminando com as mudanças na economia provocadas a partir da chamada Revolução Industrial. Nessa aula de hoje nós vamos tratar basicamente das transformações políticas que começaram a ocorrer no finalzinho do século XVIII e que culminaram com aquilo que se chamou de Revolução Francesa, processo revolucionário que acabou se iniciando na França em 1789, que caracterizou-se por profundas modificações nas estruturas políticas dos países europeus nesse período. Final do século XVIII e ao longo de todo o século XIX vai perdurar por toda a Europa várias modificações políticas nas estruturas de governo, nas estruturas sociais desses países europeus. Vejamos como se deu tal situação. Iniciada em 1789, é considerado um dos marcos da história que altera profundamente as bases sociais e políticas inicialmente da França e depois difundindo-se por toda a Europa. Se estabeleceu esse processo revolucionário baseando-se no lema liberdade, igualdade e fraternidade, ou como diziam na época na linguagem francesa, liberté, égalité e fraternité. A ideia de que tudo deveria ser ligado aos ideais de liberdade, aos ideais de igualdade entre os povos e a fraternidade eterna entre os habitantes de cada país. Para iniciarmos uma melhor apresentação do assunto Revolução Francesa, é interessante nós retomarmos conteúdos aqui que foram vistos nas aulas anteriores, principalmente do que diz respeito às características da França pré-revolucionária. A forma de governo dominante era a monarquia absolutista, como vimos nas aulas anteriores, no caso, os reinos governados por reis que possuíam grande poder e que estavam acima das leis, eram os responsáveis por estabelecer todas as estruturas de leis que existiam. A organização social era bastante desigual, que excluía a maioria da população, que nós vimos nas primeiras aulas a questão da organização social na Europa no antigo regime. Como vocês vão relembrar aqui, a existência da sociedade dividida em três ordens principais: primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. O primeiro estado representado pelos os grupos religiosos ligados ao clero, o segundo estado a nobreza e o terceiro estado todo aquele conjunto de pessoas de diferentes níveis econômicos, mas que possuíam as mesmas características de não estarem de alguma forma interligadas ao poder político, já que esse poder político na França pré-revolucionária estava ligado basicamente à nobreza e ao clero, que compunham pouco mais de 3% da população total da França, enquanto a imensa maioria da população estava alijada do poder, não possuía direitos nenhum, pelo contrário, possuía apenas os seus deveres, como nós vimos nos assuntos anteriores. Aí, do grupo que formava o chamado terceiro estado, nós temos a burguesia, que por sua formação na época de crescimento econômico gerado pelo desenvolvimento das atividades comerciais na Europa Ocidental, isso nos finais do século XV e início do século XVI, nós vamos ter aí a formação de um novo grupo social, a burguesia, que vai ser subdividido de acordo com a estrutura financeira. A alta burguesia, a média burguesia e a pequena burguesia. Ambos ligados às atividades comerciais, mas que de alguma forma foram, ao longo dos anos que se seguiram, foi se reorganizando e reproduzindo uma diferença hierárquica. Aí
compunha no terceiro estado essa burguesia, os diferentes níveis de grupos sociais que pertenciam à burguesia, juntamente com a grande maioria da população no caso da França pré-revolucionária, que eram os camponeses, os trabalhadores do campo, juntamente com outro grupo social que era muito característico da sociedade francesa, os chamados sans-culottes, como ele mostra aí, que eram artesãos e trabalhadores de pequenos ramos manufatureiros, como nós vimos as características das manufaturas na aula passada. E também compunham esse chamado grupo dos sans-culottes os pequenos proprietários, que eles viviam nos arredores da Paris, da época pré-revolucionária, e recebiam esse nome porque eles não usavam as elegantes calças que a nobreza vestia, que era pelo contrário, eles usavam uma calça de algodão grosseira, que, como mostra aí a imagem, era uma forma de uma vestimenta mais popular. Os membros da nobreza, ou os grupos mais importantes da sociedade francesa, eles vestiam uma espécie de calção que era chamado de culotte. E justamente os trabalhadores que não possuíam esse tipo de vestimenta eram conhecidos ou ficaram conhecidos como sans-culottes, ou aqueles que não possuíam os culottes. Justamente uma espécie de apelido dado às classes mais populares, que por não possuírem uma riqueza tão grande quanto as classes mais dominantes da França, eles acabavam de alguma forma excluídos dessa sociedade, pelo simples fato de não terem a condição de se manterem nos padrões da moda francesa da época. Aí aqui vocês observam aqui uma chargezinha a respeito da estrutura social, da divisão da sociedade francesa na época pouco anterior à Revolução. Como vocês notam aqui, ó, os dois primeiros estados, o clero e a nobreza, representando aqui os dois senhores que estão escanchados nas costas desse outro, e o outro que está com a bengalinha e com o peso dos os dois outros grupos nas costas representam este aqui representa o terceiro estado e esses dois o primeiro e segundo estado respectivamente, o clero aqui e a nobreza. O clero representado por um homem com vestimentas de padre e a nobreza representado por um homem com vestimentas mais opulentas, chapéu, e o uso aqui do culotte, dos culottes, como vocês observam aqui, ó, um calção separado por uma meia comprida. Isso aqui era uma vestimenta da época, uma vestimenta de moda dos mais ricos. E enquanto o rapaz que carregava esses dois aqui, ele pertencia ao chamado grupo do terceiro estado. Que justamente aí essa chargezinha ele mostra aí, ó, minhas costas não aguentam mais esse peso. É a partir daí que quando as populações do terceiro estado dão ou tentam dar um basta, ou tentam dar um basta a essa situação de exploração, é que começa a se instaurar o que se chamou de Revolução Francesa. Aqui, ó. Além dessas questões sociais que foram apontadas agora há pouco, a França passava por uma grave crise econômica, principalmente devido às finanças que foram bastante prejudicadas por ações dos governos na época, entre 1715 e 1774, que gastavam bastante recursos financeiros e não havia retorno para a recuperação dos cofres públicos. E principalmente essa crise nas finanças do Estado francês se deveram também às guerras que a França empreendeu contra seus inimigos, principalmente a Inglaterra.
Aí essa situação piorou com a derrota da França na Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. Foi um conflito armado que foi uma constante de guerras entre França e Inglaterra desde do século XIV até o século XIX, foi possuindo esse grave conflito de choque de interesses com os ingleses. Aí, além disso, ao longo da década de 1780, o país foi castigado com mais colheitas provocadas por problemas climáticos. Juntando os problemas financeiros da monarquia francesa, acabou agravando ainda mais quando a França se envolveu em guerras bastante dispendiosas contra inimigos externos. E a última sequência de desagregação da economia francesa foram as diversas más colheitas que ocorreram ao longo das décadas finais do século XVIII. Isso foi favorecendo cada vez mais um maior enfraquecimento das finanças do reino francês. Aí vocês observam aí, ó, a situação de exploração do terceiro estado, mais a grave crise econômica que acabava afetando principalmente os menos favorecidos, que eram o grupo do terceiro estado, acabavam gerando uma relação intensa com os ideais iluministas que defendiam uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa e uma sociedade com mais liberdade. Justamente a junção desses fatores aí acabou gerando ou produzindo aquilo que deu origem às revoltas populares que mais tarde ficaram conhecidas como Revolução Francesa. Aí nós temos aí a fase do processo revolucionário. De abril de 1789 começa a convocação dos Estados Gerais, que seria uma assembleia de deputados que deveriam escolher os rumos que a França deveria tomar do ponto de vista político, principalmente no que diz respeito à organização política do Estado francês. Daí o rei convocar a existência dos chamados Estados Gerais. É como se fosse o rei francês chamando os representantes do povo para discutir certas situações internas. Aí, dessa reprodução de discussão ocorrida na convocação dos Estados Gerais, nós vamos ter o impasse quanto à forma de votação, se o voto ia ser por estado ou se ia ser por cabeça. Se fosse por cabeça, venceria as determinações impostas pelo terceiro estado, que era mais numeroso. Mas se fosse um voto por estado, venceria o que fosse proposto pelo primeiro e segundo estado, que estavam unidos ali, seriam 2 votos contra 1. Mas se fosse uma votação mais igualitária, ou seja, pela quantidade de deputados, pela quantidade de representantes do povo, aí sim o jogo seria modificado, porque o terceiro estado era bem mais numeroso do ponto de vista de representantes. Aí justamente em qualquer eleição, os interesses do terceiro estado seriam garantidos. Já se ocorresse uma forma de votação no qual os 3 estados é quem votassem, ou seja, existisse apenas 3 votos, as principais aspirações do terceiro estado não seriam colocadas em sequência, porque ele perderia facilmente, já que clero e nobreza estavam sempre aliados nas discussões políticas da França nessa época. Aí, não aceitando o voto por estado, o terceiro estado retirava-se da reunião e decide se reunir separadamente para tentar discutir certas situações de forma separada com seus representantes. Aí, apoiados por deputados dissidentes da nobreza e do clero, o terceiro estado declara estar reunido em Assembleia Nacional, ou seja, começa a se estabelecer uma série de discussões a nível nacional para recriar uma nova Constituição, um novo conjunto de leis que passariam a vigorar e, consequentemente, passariam a reorganizar a estruturação política do reino francês. Como observa aí a imagem, aqui uma reunião dos chamados Estados Gerais, como representado nessa pintura aí, a reunião desses deputados para decidir o futuro do reino francês. Aí nesse inteirinho de discussões políticas bastante fortes no parlamento francês,
acaba instaurando revoltas populares por todo o território francês, a ponto de chega 14 de julho do corrente ano 1789, ocorre a chamada tomada da Bastilha. A Bastilha era um castelo que servia de prisão de presos políticos, ou seja, servia de prisão para os opositores ao regime francês, ao regime monárquico francês. Quem fosse contra a monarquia francesa era preso. Enquanto permanecesse preso, ficaria nesse castelo. Era uma das principais prisões da época. Aí, por ser uma das principais prisões, era o símbolo do absolutismo francês. O primeiro local que foi destruído pelas manifestações populares foi justamente esse castelo. Por ser o símbolo da monarquia absolutista francesa, foi a primeira edificação a ser atingida pelas manifestações populares. E justamente esse castelo foi tomado pelos populares. É aí que vai inaugurar o início da revolução, do processo revolucionário francês. Aí logo após esse acontecimento da tomada da Bastilha, novamente volta às discussões políticas de convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, uma Assembleia Nacional que viesse a tentar organizar uma nova Constituição para o país. A partir daí, dessa instauração de uma Assembleia Nacional Constituinte, isso ocorrido entre 1789 e 1792, nós vamos começar a ter algumas modificações sociais e políticas na estrutura do absolutismo francês. Primeiramente, é decretado o fim dos privilégios feudais, ou seja, o fim dos privilégios da nobreza. Os nobres passariam a ser iguais às outras pessoas na França. Nessa Assembleia, aprova a Constituição Civil do Clero, que começa confiscando e nacionalizando os bens da Igreja Católica, o que desfavorecia bastante aos principais líderes da Igreja Católica na época. Então, um dos grandes opositores ao novo regime francês foi a Igreja, que sempre buscou retomar o seu posicionamento aliando-se a inimigos externos da França, o que acabou gerando vários conflitos armados por essa associação. Estabelece-se na Assembleia Nacional Constituinte também a publicação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, uma série de decretos que mais tarde se tornariam leis que, de alguma forma, representariam assim a reprodução de um ideário de que a sociedade deveria ser mais justa e mais igualitária para todos. Daí a ideia de se publicar esse conjunto de direitos do homem e do cidadão, o que acabaria transformando de vez as estruturas sociopolíticas do antigo regime, inicialmente na França e depois em toda a Europa. A ideia de que as pessoas habitantes de um determinado reino deixariam de ser súditos, ou seja, deixariam de ser apenas pessoas que baixavam a cabeça diante da autoridade dos reis e passariam a ser cidadãos, ou seja, pessoas que estavam livres para se expressarem e possuíam direitos no mesmo patamar que os deveres que o possuía. Essa era a diferença básica entre cidadão e súdito. Ao súdito restava apenas os deveres e a obediência ao rei. O cidadão possuiria os seus deveres, mas ao mesmo tempo também estaria com seus direitos garantidos, e estes direitos garantidos o fariam igual aos outros cidadãos. Por fim, em 1791, a Assembleia Nacional Constituinte aprova uma nova Constituição, ou seja, um novo conjunto de leis que passariam a reger a estrutura política do Reino Francês. Aí vocês observam aí uma figura, uma pintura da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que basicamente estabelecia o seguinte: defendia o direito à liberdade,
ou seja, todos os homens eram livres, todas as pessoas tinham a liberdade para se expressar, a liberdade para transitarem em locais públicos, seriam livres a possuírem a exercerem o seu direito de propriedade e, antes de tudo, representavam a igualdade de todos perante a lei. Todos os humanos seriam iguais de acordo com os princípios da lei. Não existiria o mais forte nem o mais fraco. Todos teriam a mesma importância do ponto de vista da lei. Aí vocês observam aí a sequência. Da Constituição de 1791, se forma um novo sistema político na França. Elabora-se um sistema de monarquia constitucional, ou seja, o rei continuava exercendo o poder político, só que esse poder político seria dividido entre o rei e os representantes do povo, no caso, o que seriam os deputados, os representantes da Assembleia Geral. A partir daí se estabelece para a escolha dos representantes por meio do voto censitário. Isso significava que para existir um representante dos interesses de um dos estados, seja ele o primeiro, segundo, terceiro estado, clero, nobreza, burguesia, sans-culottes, os camponeses, era necessário ter uma pessoa para representar esses interesses. A partir daí se estabelece um sistema de eleição, baseado, antes de tudo, na renda. Isso significava que só podia votar, só podia escolher seus representantes quem tivesse uma determinada renda. Daí o termo estabelecer o voto censitário, ou seja, o voto baseado na renda. Aí uma pequena contradição que, embora no território francês se buscasse, antes de tudo, a igualdade entre todos perante a lei, mas basicamente os novos governantes na França acabaram mantendo a estrutura de escravidão, isso nas colônias. Aboliram na metrópole, aboliram na França, mas ainda permaneceu o sistema de escravidão nas colônias francesas de além-mar, principalmente na América. As colônias francesas que existiam aqui no continente americano permaneceram com a existência da escravidão nesses países, nessas regiões. Aí nós teremos aqui uma nova fase. Eu não falei do início, mas eu vou retomar aqui. Basicamente, a história da Revolução Francesa ela vai se dividir em fases. A primeira fase, a Assembleia, depois do processo revolucionário de tomada da Bastilha, das revoltas populares e instauração de uma Assembleia Nacional Constituinte, nós temos aí a primeira fase, a Assembleia Nacional Constituinte, seguida pela monarquia constitucional. Primeiro foi um processo de organização para a instauração de uma nova Constituição, e depois da instauração de uma nova Constituição, nós temos a inauguração de um sistema de governo baseado na ideia de que o rei permaneceria com seu poder político, mas ele deveria ser dividido e distribuído por entre os representantes do povo. Aí a manutenção da monarquia como forma de governo dava ao movimento um ar de continuismo, ou seja, aí embora tivesse ocorrido algumas modificações mais estruturais, alguns privilégios foram acabados, houve algumas mudanças na estrutura social, mas só pelo simples fato de que a monarquia permaneceu existindo, aí já deu uma ideia de que não mudou muita coisa. Aí, nessa situação, começam a surgir algumas lideranças populares que aumentavam seu prestígio junto às massas, junto às populações, e que começavam a criticar mais abertamente o regime que não foi modificado totalmente. As bases do antigo regime, embora tenham sido de alguma forma atingidas pelo processo revolucionário iniciado em 14 de julho de 1789, ela ainda não tinha chegado à sua concretude, não teria se mantido uma transformação geral. É aí que começam a surgir algumas lideranças, principalmente esses três senhores, Danton, Marat e Robespierre.
E aí começam a surgir diferentes partidos políticos que começam a dividir de alguma forma e a disputar as estruturas do poder político que se formaram a partir da monarquia constitucional. Surgia grupos de deputados, de representantes do povo que começavam a discutir mais abertamente as relações de disputas políticas dentro do parlamento francês. E aí nós temos os principais grupos políticos, os chamados girondinos, que eram os representantes da alta burguesia, eram os representantes dos grupos mais ricos da sociedade francesa, principalmente ligados a instituições financeiras, a grandes casas comerciais e grandes navegadores. Eles defendiam posições moderadas para garantir principalmente a riqueza econômica. Eles defendiam que deveriam ter algumas modificações sociais, mas que muito lentas para que evitasse uma expansão desordenada das mudanças. Já o grupo dos jacobinos, eles representavam a pequena e média burguesia e representavam também o proletariado, ou seja, os trabalhadores. Defendiam posições mais radicais em benefício dos oprimidos. Eles defendiam uma mudança mais drástica, uma mudança mais rápida, para garantir assim melhorias na qualidade de vida da maioria das pessoas. E o grupo da planície ou do pântano representava a burguesia financeira. Não tinha posição política definida, acompanhavam os vencedores. Era aquela situação. Ora, quando o grupo dos girondinos estava mais próximo ao poder, eles eram apoiados pelo chamado grupo da planície. Em algum momento, quando os jacobinos conseguiam vitórias políticas, eles recebiam o apoio do grupo da planície. Era um grupo que pendia sempre para o lado vencedor. E aí que, em meio a essas disputas, várias disputas políticas existentes dentro do parlamento francês, é que começam algumas modificações mais acirradas na estrutura sociopolítica da França já pós-revolucionária. É aí que começa uma nova fase da organização política da Revolução Francesa, o chamado período de convenção, que começa a se estabelecer uma espécie de república, dando lugar à monarquia que foi colocado um fim depois que o rei foi preso, acusado de traição do governo francês, porque ele estava fugindo, foi preso fugindo e possivelmente estava se relacionando com inimigos da França. Estava relacionando uma espécie de golpe provisório juntamente com nações estrangeiras que estavam visando retomar o controle da França, que havia se iniciado esse processo de transformação no final do século XVIII. E aí que começa aí o domínio inicial dos girondinos, que procuraram conter o avanço das massas populares. Só que no fim de tudo, nesse processo, os girondinos acabam sendo derrotados, enquanto os jacobinos, com o apoio dos grupos populares mais numerosos, começaram a modificar as estruturas sociais do regime. Isso, inicialmente, o grupo dos girondinos havia começado a governar, mas com o passar dos meses do período da convenção, os jacobinos começam a conquistar aos poucos o poder. E é justamente nesse período que começa o julgamento e a condenação do rei Luís XVI. Aí a ameaça de invasão estrangeira e o agravamento